Olá, seja muito bem-vindo ao Identidade Feminina, aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Hoje a gente vai conversar com ela, que foi responsável pelo serviço de enfermagem do Hospital Beneficência Portuguesa por quase 40 anos. E há mais de 20 anos está à frente de um grupo que conta com 12 empresas no segmento de saúde. Ela é Sueli Noronha Kaiser. Olá, Sueli, bem-vinda ao programa. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com você, Thaís, muito obrigada. E a TV Câmara também pela oportunidade de estar hoje aqui conversando e falando um pouco da minha vida. Bem, começando do princípio, a sua formação, a sua graduação é enfermagem pela PUC do Rio de Janeiro, mas também se formou em filosofia e pedagogia aqui em São José do Rio Preto. Em princípio, a sua primeira vocação era de fato cuidar das pessoas? Eu tive como inspiração a minha mãe. Minha mãe era enfermeira e nós somos em 8 irmãos. E no Rio de Janeiro, naquela época, ser enfermeira era uma coisa assim, era um desafio, né? Então ela me levava para o hospital, às vezes, quando ela tinha que no dia seguinte me levar ao médico ou fazer alguma coisa, e ela dava plantão à noite, eu ia com ela para o hospital. E eu via o trabalho dos enfermeiros e eu me apaixonei. E eu dizia, quando eu crescer, eu vou ser enfermeira. Me encantou a arte do cuidar, de ver o sofrimento das pessoas, de poder ajudar as pessoas, até mesmo as famílias, procurar dar um apoio para as famílias. Isso me encantou muito. E na época eu já falava, eu vou ser enfermeira, quando eu crescer eu vou ser enfermeira. E realmente eu fui. E quando começou a faculdade, se encontrou, era de fato o que a senhora esperava? Era o que eu esperava. Eu comecei a estudar na Escola Ana Nery, do Rio de Janeiro, que era a mais famosa, mas eu não me identifiquei com a escola, porque eu sempre fui muito inovadora, eu gostava de inovar, e a escola era muito tradicional. Então eu fui para a PUC do Rio de Janeiro, que era uma faculdade assim, mais aberta, né? Eu tinha mais oportunidades. E aí foi a hora que eu me formei e me identifiquei. E mesmo fazendo a faculdade, eu tinha tanta vontade, nem financeiramente, mas tanta vontade de trabalhar, que eu comecei a trabalhar como acadêmica de enfermagem no Hospital São Sebastião do Rio de Janeiro. Já naquela época, como acadêmica de enfermagem. E São José do Rio Preto? Como é que a cidade surgiu na sua vida? É que eu conheci meu marido lá, o Kaiser, uma família tradicional aqui de Rio Preto, a família Caldeira, uma família tradicional, a família Kaiser. E eles, naquela época, os rapazes do Rio de Janeiro iam tudo fazer medicina, os rapazes de Rio Preto iam cursar medicina medicina no Rio de Janeiro, né? E a gente se conheceu no último ano dele de residência. Eu já estava no meu último ano de enfermagem, ele no meio de residência. Uniram paixões pela saúde. Os dois pela saúde, embora que a gente não se encontrou na área hospitalar, foi num outro segmento. Mas a gente foi, assim, uma paixão muito intensa, e que eu saí do Rio de Janeiro e vim para São José do Rio Preto. Para o interior do estado de São Paulo. Isso aconteceu. Uma mudança de vida completa. Totalmente. Isso foi em 1971. E eu era uma pessoa, peguei bem finalmente lá no Rio de Janeiro, os anos dourados, aquela fase do rock, da Jovem Guarda. E eu estava naquela fase, praia. Efervescente. Foi, assim, uma mudança... Foi drástica. Bem, mas assim, valeu a pena. Nossa, como valeu. Hoje eu considero Rio Preto a minha cidade. E aqui em Rio Preto a senhora cursou uma segunda graduação. Eu procurei fazer outras faculdades porque eu fui a 4ª enfermeira a chegar na cidade. Não tinham, ou só tinham 4 e tinham 3, eu fui a 4ª. E na época estava se falando em fazer a faculdade de enfermagem aqui em Rio Preto. E me convidaram para ser diretora da faculdade. E aí eu precisava completar a minha graduação. Então, mesmo que eu passei os anos 70 todo tendo filho, né? 72, 74, 79, mesmo assim a gente conseguiu ainda fazer a faculdade para se preparar. Mas demorou tanto tempo para sair a faculdade que aí, quando ela aconteceu, já não tinha mais interesse. Inclusive, né? foram 4 filhos. 4 filhos. E hoje a senhora tem também uma neta. Tenho 6. 6 netos? 4 netas e 2 netos. Maravilhosos. Maravilhosos. Lindos. Alegria da família. Alegria. Eu falo que neto é filho com mel. É muito bom. É uma nova experiência. É uma nova experiência. E já que a senhora falou a respeito dessa época onde existiam tão poucas enfermeiras, a senhora também foi pioneira como fundadora da Regional da Associação Brasileira de Enfermagem, aqui em São José do Rio Preto. Também foi a presidente e idealizadora do primeiro Congresso de Enfermagem do Oeste Paulista. Essa movimentação toda para agregar profissionais do segmento, como é que isso funcionava na época? Sem internet, com
comunicação, não é? Difícil. Bom, talvez pela minha formação, né, na faculdade, eu sempre fui muito dinâmica. Algumas pessoas falam que eu devo ter sido hiperativa na infância e não me trataram, né? Porque eu sempre gostei muito de desafios. E quando eu vim para cá, o que eu vivenciei? Não existia uma infraestrutura de enfermagem boa nos hospitais, pela falta do enfermeiro. E então eu comecei a buscar, e como eu vim do Rio de Janeiro, de hospitais grandes, o Hospital da Lagoa, o Hospital de Bom Sucesso, eram hospitais de sucesso na época no Rio de Janeiro, eu tinha uma bagagem boa. E eu ainda fiquei um ano também na Unesp em Botucatu, porque quando eu estava namorando o Caio, ele veio para Rio Preto, eu ainda fiquei no Rio. Aí eu fiz o concurso na Unesp para ficar mais próximo em Botucatu. Então eu tive uma experiência muito boa lá no Hospital da Unesp. E quando eu vim para Rio Preto, eu comecei a implantar, e a dificuldade de profissionais... Inclusive, implantou o controle de infecção hospitalar aqui em São José do Rio Preto. Na minha época, eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito tirada. Não tinha, eu ia buscar. Não tinha, eu ia buscar. Então, o congresso realmente, ele surgiu, foi muito interessante. Eu estava numa reunião com o Kaiser, na Sociedade de Medicina, e na época o doutor Tipulo, que era o presidente da sociedade, e eu perguntei para ele, escuta, mas por que não tem um congresso de enfermagem aqui, só tem congresso médico? Ele falou, é só você fazer, que a gente põe junto. Em 7 meses a gente montou um congresso de enfermagem. Comprou a ideia. Aliás, era sobre isso que eu queria falar agora. Como é que os médicos recebiam, os gestores de hospitais recebiam essa proatividade toda? Bom, eu acredito que era necessário, né? Era muito necessário, porque a medicina em Rio Preto, naquela época, ela estava crescendo muito. E o Dr. Braille, com a cirurgia cardíaca, ele foi inovador no interior de São Paulo. Então, o Dr. Braille, inclusive, eu tenho assim, uma alegria, uma satisfação muito grande de ter trabalhado com ele. Eu acho que ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou ainda a acreditar mais nos meus sonhos e correr atrás para realizar. E não havia nenhum preconceito pela senhora ser mulher? Tinha. Por ser enfermeira, por ser de fora, né? Tinha. Rio Preto ainda não havia Não, desenvolvido tanto a aceitação como hoje. não era muito boa pelo fato, às vezes, de ser mulher, talvez em alguns momentos sim. A senhora sentiu Mas isso? na área da enfermagem não, porque a enfermagem ela sempre foi uma profissão muito feminina, né? Depois que foram entrando os homens. Então não teve muito problemas, mas existia, sim, pelo fato de eu ser diretora de serviço, de eu ter assim, uma atividade grande no hospital, de contratar, demitir, e toda a parte de organização, né, de processos, de novos processos, era tudo feito por mim. Então, as pessoas realmente se incomodavam. Mas eu nunca me preocupei se incomodava ou não. Eu ia fazendo e não estava muito preocupada. E a senhora atuou muito tempo como consultora, assessora, auditora técnica, não é? Na parte prática, e há 20 anos aí na parte administrativa também, coordenando um grupo muito grande que atua em diversos serviços de saúde, desde plano de saúde até fornecimento de produtos. Como é que foi essa transição para a senhora se tornar uma esses anos que eu vivi na administradora? Então, esses anos sempre fazendo a parte administrativa, porque quando eu vim para cá, não existia escola de enfermagem. Lá em 1970 aqui não existia escola de enfermagem, eram atendentes de enfermagem. Então, eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi preparar as pessoas para trabalhar no hospital, fazer treinamento. Preparei um material, todas as apostilas, e comecei a treinar desde a base, do mais simples, capacitando, desde o mais simples até chegar numa UTI, chegar num centro cirúrgico, berçário. E nesse preparo a gente vai adquirindo mais experiência. E à medida que você vai treinando as pessoas e preparando o material, você acaba ficando capacitada. Quando você chega num lugar, você vê que não está bom, você começa a orientar o que fazer, como fazer. Apontar falhas. Apontar falha, mostrar o caminho certo. E aí eu fui começando a ser chamada para diversas clínicas, hospitais, fizemos até fora do estado de São Paulo, fazer consultoria, né, e assessoria técnica. Devem ter sido anos de uma experiência muito rica. Eu falo que foi uma experiência muito, muito boa. Eu sou muito feliz por ter vivido isso, vivido isso. E há mais de 20 anos à frente do grupo, hoje a senhora atua de qual maneira? Você fala no grupo na Sênior ou de uma forma geral? No grupo que a senhora coordena hoje, que tem 12 empresas e atua em diversos segmentos de saúde, a senhora comanda todas essas empresas.
junto com o meu filho. Junto com o seu filho. Mas o meu filho entrou há 10, 15 anos. Exatamente. Sei lá, a senhora o preparou também para estar à frente do empreendimento. Ele entrou... eu sempre falo que a SENE, ela surgiu... SENE chama Centro de Enfermagem Especializado. O que eu me preocupei? Quando as pessoas estavam internadas no hospital, pessoas queridas que você conhecia, né, na cidade, e às vezes a pessoa tinha que levar o seu ente querido para casa, porque não tinha mais, era um paciente crônico, não necessitava mais de cuidados hospitalares. Hoje você tem que desocupar os leitos, né, para ter o rodízio de pacientes. As pessoas ficavam muito, muito preocupadas, porque não tinha nada na cidade que pudesse oferecer uma infraestrutura de assistência domiciliar. Eu visualizei isso e falei, vou fazer, mas inicialmente ela surgiu mais na tentativa de ajudar as pessoas amigas. Então eu montei uma estrutura, eu pegava uma funcionária, treinava para aquele tipo de doença, fazia ela estudar, ler os medicamentos que tomava, os efeitos que teria, e treinava aquela pessoa para cuidar do paciente em casa, respeitando a individualidade da família, dando até noções de higiene, etc. E aí comprava o material que a pessoa precisava e alugava ou montava a estrutura que ela precisava e levava o paciente para casa. Comecei a fazer isso para algumas pessoas amigas e, de repente, um falava para o outro, e aí começaram a pedir mais e mais. Aí a gente falou, bom, então eu preciso pôr mais alguém para me ajudar, e a coisa foi tomando um vulto, foi crescendo de uma tal forma que já foi aumentando o número de gente. Em 2 décadas. A gente só abriu uma empresa, aí 2 empresas, porque serviço, você não pode ter serviço com produtos. E aí abriu uma loja para vender, inicialmente, produtos para paciente domiciliar, né, que atendesse as necessidades. Mas aí começou a ter outras procuras, então você acaba tendo outros produtos. Acaba acompanhando o mercado. Acaba acompanhando o mercado. E aí foi surgindo o crescimento do grupo. Bem, Sueli, eu vou pedir, por gentileza, 1 minutinho a você e também a você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET e 61.4 em TV aberta, sinal digital, para que possamos fazer um breve intervalo. Enquanto isso, você pode ir até a nossa página no Facebook e também o nosso perfil no Twitter e curtir os nossos perfis aí nas mídias sociais e acompanhar todas as novidades aqui da TV Câmara de São José do Rio Preto, assim como da Câmara Municipal. Voltamos já. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Bombeiros 193 chamando. Acionamento do telefone 193. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo atende a emergências de incêndios, resgates e salvamentos através do telefone 193. Em caso de emergência, mantenha a calma. Passe o endereço da emergência com rua, número, cidade e ponto de referência. Confie e responda às perguntas do atendente do Corpo de Bombeiros. O serviço 193 destina-se a emergências. Se não for emergência, contate-nos em...
O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. E já estamos de volta com Identidade Feminina, pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Hoje a minha entrevistada é Sueli Noronha Kaiser. E no primeiro bloco a gente falou um pouco a respeito do início da trajetória dela, formação profissional, início da carreira empresarial e também tantos anos, mais de 40 anos, de enfermagem em São José do Rio Preto. Sueli, mas outro aspecto que eu gostaria de abordar foram os inúmeros prêmios ao longo da sua carreira, né? Só aqui na Câmara de Rio Preto, você foi homenageada 5 vezes. Verdade. A senhora recebeu aí uma série de diplomas de honra ao mérito. Recentemente também recebeu uma menção por causa do trabalho, do difícil e importante trabalho de inserir o profissional com deficiência física, a pessoa com deficiência física no mercado de trabalho. Além de outras menções como da Sociedade Portuguesa de Beneficência, Associação Brasileira de Enfermagem, também foi destaque da Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto. E esse tipo de reconhecimento público agrega, fortalece a sua autoestima, a projeta a produzir mais, com mais inovações? Honestamente, eu fico assim muito feliz quando eu sou convidada, né, para uma homenagem, eu fico muito feliz. Mas eu sempre digo que esse sucesso é graças ao meu time, à equipe que trabalha comigo. Você sozinha não faz nada. Então, você tendo uma equipe grande de colaboradores, de pessoas que também compram a causa, engajadas, que falam, que acreditam e falam, estamos juntos, vai com a gente, aí vai que vai. Então, esses prêmios todos realmente nos deixam muito felizes. Mas eu acho que fica mais feliz a nossa equipe lá, a equipe da empresa, que toda vez que a gente é homenageada, ganha um prêmio, todos vibram. Então, acho que eu represento o grupo. A senhora falou a respeito da sua proatividade, que sempre gostou de ter ideias, sempre observou aí lacunas de mercado que pudessem ser preenchidas. E a sua equipe? As pessoas lhe trazem ideias também? A senhora impulsiona que essas pessoas participem do planejamento das estratégias? Com certeza, com certeza. Eu acho que você não consegue fazer nada sozinho. Um sonho, ele só se realiza quando você tem pessoas junto com você que também compram a ideia e fazem. Como é que a senhora identifica um bom profissional? Eu falo que eu gosto de pensar talentos. Eu identifico um bom profissional quando ele se envolve, quando ele participa ativamente, quando ele ajuda, traz boas ideias, quando ele escuta, principalmente ele ouve. Então, e essas pessoas que se preparam, que estudam, né? Eu gosto muito de investir principalmente na formação profissional. Então, pessoas que estão ali junto, participando, envolvidas, que não tem problema de horário, que está sempre querendo fazer o melhor, está buscando, valorizando. Pessoa proativa mesmo, né? Positiva, que também gosta de desafios. E além desses resultados todos e desses reconhecimentos, a senhora participou de vários eventos onde a empresa foi case de sucesso, até mesmo o Rio Mais 20, onde a senhora falou a respeito de toda essa trajetória, fez a apresentação da sua empresa, tanto em questões de sustentabilidade, inclusão da pessoa com deficiência e outros aspectos que são fundamentais para uma empresa moderna e engajada também. Foi uma surpresa muito grande para nós, quando nós fomos convidados para ser palestrante na Rio Mais 20, né? Foi assim... Um evento de importância nacional e internacional. Nacional e internacional, né? E tudo aconteceu porque nós estávamos num programa em Brasília, que é o programa de Proequidade de Gênero e Raça. Nós nos inscrevemos nesse programa porque nós fomos convidadas para se inscrever nesse programa, pelo fato da nossa empresa ser uma empresa muito feminina e ter uma presidente mulher. Então, nós nos acharam e nos convidaram e nós nos inscrevemos, participamos. Pelo programa que nós passamos para Brasília, eu acredito que a Fiesp viu a nossa programação e nos convidou para representar o Estado de São Paulo e a própria Fiesp na Rio Mais 20. Inclusive, esse selo foi renovado também recentemente, né? Selo de Proequidade de Gênero e Raça. E ele foi renovado. E qual a importância dessa renovação para a senhora? Poxa, porque cada vez a gente está
somando mais e mais ações para o empoderamento da mulher, para trabalhar a pró-equidade de gênero e raça dentro da empresa. Ele é concedido pelo governo federal, em parceria com a Secretaria da Igualdade Racial e também com a ONU. Com a ONU. Esse da ONU também, que é o prêmio EPS, que é da ONU Mulheres. Aí já também o empoderamento da mulher. É um outro também que, através de todo esse trabalho que a gente tem desenvolvido, a gente tem a maior parte de líderes e gerentes da nossa empresa são mulheres. E hoje nós estamos com 60% de mulheres dentro da empresa. Não que igualdade de gênero, mas a preocupação da gente trabalhar as mulheres em cargos de destaque com igualdade de salários é muito grande. Então, isso dá uma projeção muito grande nesses prêmios em que... E somando, a senhora ainda recebeu um prêmio da Abrinq. Também. É somando mesmo, porque... A responsabilidade social é muito presente na empresa. Inclusive, nós temos uma gerente lá, que é a Celina, que cuida disso. Ela está sempre muito atenta, ela está muito atenta a todos com a Maria Pelegrina também, aqui de Rio Preto, Escola Maria Pelegrina, a gente está assim, muito atenta. O que nós podemos fazer para o bem comum, o que nós podemos fazer para a questão ajudar. De sucesso não é só uma questão de resultados financeiros ou uma curva ascendente nas planilhas. É uma questão mesmo de ajudar a comunidade, ajudar aquela realidade onde a empresa está inserida. Eu falo que para você ter sucesso, você precisa ser bom para todo mundo. Precisa ser bom para o colaborador, precisa ser bom para a empresa, você tem que olhar custos, tem que olhar benefícios. Então, é todo um olhar assim, muito para o ser humano. Trabalhar o ser humano é fundamental. No México, a senhora também falou a respeito desses assuntos, o não é? Empoderamento da mulher foi empoderamento da mulher e a... Eu tenho aqui o Fórum Regional de Empresas pela Igualdade. Pela igualdade de gênero. Pela igualdade de gênero, que foi empoderamento da mulher e erradicação da pobreza através do trabalho feminino. Porque hoje, se você pode ver, as famílias em que o homem e a mulher trabalham, é muito mais fácil para o sustento da família, para dar mais conforto para a família. Então, o que as empresas têm que fazer? Elas têm que valorizar o trabalho da mulher, facilitando o horário de trabalho, aumentando o período de gestação, aumentando o período de amamentação, dando oportunidade para que ela possa trabalhar, tendo um horário de almoço na empresa, com um local, que se fosse para estudar, um local para estudar, e dando, se ela precisar sair para em casa fazer alguma coisa, Porque na prática a igualdade é exatamente isso, não é estabelecer condições iguais. Não. Mas é oferecer condições para que os resultados possam ser semelhantes. E a mulher, de fato, a mulher que cuida de uma família, ela precisa ter características especiais aí dentro do seu ambiente de trabalho. Embora que hoje os homens eles estão bem participativos tanto no trabalho quanto na vida particular com as mulheres, mas não adianta, a mulher ela tem aquele lado mãe, né, que ela acaba se envolvendo mais com a escola, com os filhos. Então isso precisa ser muito valorizado. E como se não fossem muitas todas essas atribuições, a senhora ainda tem uma participação no Rotary Club muito ativa. Foi a primeira governadora mulher e agora novamente no posto de governadora. São muitas as funções e as atividades que a senhora tem que cumprir como rotariana. É verdade. Olha, como é que fica a sua agenda? Não, a minha agenda ela está um pouco complicada, mas eu fico muito feliz porque eu faço tudo isso com muito amor. Tudo que você faz com amor, que você faz com entusiasmo, que você faz porque você gosta, então parece que ele fica leve, não fica muito pesado. Não se torna uma obrigação? Não, é muito bom. O Rotary é uma organização de líderes, né, de sucesso em seus segmentos, de profissionais e empresários, para que possa, com o ideal de servir, fazer assim, uma série de coisas no mundo. Quando a senhora ingressou no Rotary? Eu entrei em 1995. Ainda na década de 90. Na década de 90. E de lá para cá realizou uma série de eventos, ações, campanhas. Tudo isso a levou a se tornar a primeira governadora. Na realidade, com certeza, eu fui presidente do clube logo 2 anos depois que eu entrei no Rotary. E depois fui governadora assistente logo em seguida. E logo em seguida fui convidada para ser. Talvez pelo esse meu jeito que eu tenho, eu gosto de fazer as coisas assim muito rápido. Eu não gosto de
Quando eu vejo que precisa fazer, vamos lá e faz. Procrastinação não consta no seu dicionário. Tem que fazer, vamos fazer, né? Eu acho que isso daí foi, acho que o caminho mais rápido. E estava precisando, o nosso distrito não tinha ainda uma mulher governadora, sempre homens, e vai fazer 80 anos agora. Aí me deram essa alegria, esse prazer, me convidaram, eu aceitei e gostei. E como é que foi esse retorno? Porque os governadores não são reeleitos. Não, nenhum cargo em Rotary pode ser reeleito. Em Rotary é somente 1 ano. O objetivo é dar oportunidade para que todos possam desenvolver as suas lideranças, mostrar o seu talento. E esse episódio inédito aconteceu em função, infelizmente, de uma fatalidade. Uma fatalidade, um grande amigo, companheiro nosso, saudoso, Rubens Tevenari, ele era para ser o governador esse ano, mas infelizmente ele nos deixou e precisava de alguém assim, que já estivesse preparada, né? Então eu fui eleita novamente, fiquei muito feliz pela oportunidade de novamente estar desenvolvendo esse trabalho. São tantos os assuntos, né? A sua atuação é tão vasta, mas para a gente encerrar essa conversa, qual é a mensagem que a senhora deixa para as mulheres hoje que estão buscando o seu lugar, seu posicionamento no mercado profissional, seu reconhecimento junto à família? A senhora que já alcançou tantas conquistas, que mensagem a senhora passa para as mulheres, em especial a nossa telespectadora? Bom, hoje está muito mais fácil, né? Então, eu digo, vocês são principalmente muitas mulheres no mercado de trabalho, mulheres poderosíssimas aí trabalhando, a gente tem acompanhado muito isso daí. Mas o que eu deixo para vocês de mensagem, não tenha medo de fazer. Faça. Corra atrás dos seus sonhos. Não tenha medo. Porque se você tiver conhecimento, seus sonhos com certeza vão ser realizados. Não tenha medo. Faça. E para os homens, alguma mensagem especial, Sueli? Sim, para os homens, muito especial. Valorizem suas mulheres. Trabalhem junto com elas, porque eu acho que a junção homem e mulher para o desenvolvimento de trabalho, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento familiar. Eu acredito que se os dois estiverem unidos no mesmo ideal, com o ideal de servir, com o ideal da felicidade, se amando e fazendo as coisas com amor, nossa, a base é o amor, né? Então, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Sueli, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pela sua disposição em estar aqui conosco e todas essas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E se você tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para a TV Câmara. Participe conosco interagindo pelas mídias sociais. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. E até o próximo Identidade Feminina.